Chamas por mim, ouço tua voz, que queres de mim, ó meu Senhor. Estou aqui ao teu dispor, servo fiel à tua vontade eu serei. Teus planos vão além. Caríssimos irmãos e irmãs, bom dia! Bem-vindos, bem-vindas à reflexão diária da Palavra de Deus. E assim queremos de forma carinhosa acolher você que nos aguarda para este momento de escuta e oração. Amados irmãos, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu me chamo Marielle Brito, estou ministra extraordinária da Palavra e da Santa Eucaristia na área missionária Cidade de Deus. Participo da comunidade São Benedito, Arquidiocese de Manaus, setor Dom Luiz. Amados irmãos, hoje é dia 24 de fevereiro de 2025, segunda-feira, da 7ª semana do tempo comum. E a liturgia de hoje nos convida a atentarmos para o poder da oração em nossas vidas, para esta grande intimidade com Deus através da oração. E falar em oração, oremos neste momento, caríssimos irmãos e irmãs, pela vida e pela saúde de nosso Papa Francisco e dos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Amém. Caríssimos, a palavra para a nossa reflexão de hoje está em Marcos capítulo 9, versículos 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino gritou: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu a multidão que corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso
todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte por que nós não conseguimos expulsar o espírito. Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a impotência dos discípulos em curar um epilético serve de ocasião para que Jesus os instrua sobre a forma de lutar contra as formas que alienam as pessoas. Eles não tinham conseguido expulsar o espírito mudo e não sabiam qual a razão disso. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram, disse o pai do menino lá no versículo 18. Jesus então mostra o motivo da impotência dos discípulos diante das forças demoníacas que aprisionam as pessoas. Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? A falta de fé deles provoca inclusive a desconfiança no poder de Jesus, pois o pai do menino diz a Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. A resposta de Jesus é uma séria advertência para os que o rodeiam e principalmente para os discípulos. Tudo é possível para quem tem fé. Diante da cura realizada por Jesus, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus lhes mostra a razão da incapacidade diante do mal que assola as pessoas. Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Isto é, a cura das pessoas não é possível senão dentro do projeto do Pai. Se o ato de curar as pessoas se transforma num show particular ou em pretensão de poder vaidoso e triunfalista, acaba sendo ineficaz e é pura mistificação. A oração exprime a união íntima com Deus e com seu plano, porque só Deus pode desalienar a pessoa, vencendo o mal. Sem essa referência ao projeto de Deus, a luta contra a alienação, exploração, escravidão e morte não se torna eficaz. Simplesmente escamoteia os problemas humanos. Talvez se possa inclusive fazer ou ver algum ato aparentemente milagroso, mas será pura enganação se não estiver relacionado com o projeto de Deus, que quer uma sociedade justa, fraterna e livre. Irmãos e irmãs, aqui está Jesus. Ó, gente sem fé, até quando? Até quando terei que suportá-los? Isso é para nós hoje, caríssimos. Até quando Jesus vai ficar olhando muitas vezes a nossa falta de fé diante de alguma situação que nos exige oração, jejum, muita oração, para que nós possamos assim ajudar os nossos irmãos que precisam da nossa força na fé para auxiliá-los também na sua falta de fé ou naquele que ainda está crescendo na fé. Caríssimos, que fique para nós hoje esta mensagem e possamos assim ficar na paz que vem de Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma santa semana para todos nós. Eu sei, já não posso mais.
calar a voz que grita em mim. Fiat, faça-se